O termo desenvolvimento sustentável, ele pode ser utilizado de maneiras diferenciadas. É isso que eu queria deixar muito claro. Por quê? O capitalista, ele quer, de alguma maneira, preservar aquele recurso para que ele possa utilizar sempre e manter a sua taxa de lucro. Alguns recursos da natureza não são sustentáveis, só para dar um exemplo. O petróleo. O petróleo é uma energia que vai se esgotar. Ele não é renovável, ele é esgotável. Ele vai acabar daqui. Não sei exatamente qual é o tempo que está previsto, mas existe um tempo já estabelecido, de até quando vai ser possível utilizar a energia proveniente do petróleo. Já, por exemplo, a questão, só para pegar a questão dos combustíveis de automóveis. Se você pegar o álcool é um combustível renovável. Por quê? Porque o açúcar é plantado e ele será sempre plantado. Não é? A terra será utilizada sempre, se for renovada e se for manejada de forma adequada, ela poderá sempre plantar cana-de-açúcar e será sempre poder extrair o álcool. Ela é autossustentável. Todas as vezes que se fala em sustentabilidade, como eu vinha dizendo, é preciso sempre fazer a pergunta de a quem serve essa sustentabilidade. O conceito, ele vem sendo apropriado diferentemente. Se você tem, por exemplo, as Nações Unidas, ela manipula, ela utiliza esse conceito de uma determinada forma. Se você for observar alguns outros povos mais, vamos dizer, desfavorecidos, o conceito pode ser apropriado, compreendido, utilizado de uma maneira diferente. Quando se fala em sustentabilidade, o que você está dizendo? Dizendo assim de uma forma muito simples. Se fala o seguinte, quer dizer, a sociedade humana tem que aproveitar o recurso de maneira a não esgotá-lo, de maneira que ele seja renovável e que também não comprometa a sua utilização para as gerações futuras. Vejamos aí a população mais desfavorecida. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que nós temos uma população que vive nas encostas, uma habitação muito precária. Então nós temos vários tipos de habitação, vamos dizer, com risco ambiental. Favelas nas encostas, favelas de baixada, favelas em áreas ribeirinhas, quer dizer, à margem dos rios, e que estão sujeitas a inundações, a deslizamentos, a risco de morte, efetivamente. Quer dizer, educar essas pessoas no sentido de que elas efetivamente venham a compreender a importância de preservar o seu entorno, a importância de cuidar dos seus dejetos, do esgoto, do lixo, e evitar deslizamentos e, de alguma maneira, se prevenir contra as inundações. Porque no caso não há nem como evitar a inundação, não se pode parar de chover. O que ocorre é tentar ver como a habitação, como a sua moradia pode estar num terreno melhor. E isso, embora você possa dirigir alguns programas em relação à educação para essas pessoas, é preciso também ver o seguinte, é que essas pessoas estão aí não porque querem. Elas estão aí porque não tem outro local para viver. Elas têm que viver perto do seu local de trabalho, tem que dar educação para os seus filhos e, efetivamente, o governo, aí novamente a questão política, não tem dirigido políticas habitacionais especificamente para a população de baixa renda. Então a população mora não onde quer, a população mora onde pode. Uma população crescente significa que a cota per capita de água diminuirá ao longo do tempo. Então, qual seria a disponibilidade futura per capita dos recursos, se somente 0,36% da água do mundo está disponível para o uso? Infelizmente, ninguém mede regularmente o nível dos lençóis freáticos para alertar quando a extração excessiva tiver começado. Assim, ao invés de a sociedade planejar uma aterrissagem suave, equilibrando a demanda hídrica à produção sustentável, continua seguindo em frente até que o desastre inevitável ocorra. No que se refere à questão ambiental, do ponto de vista dos impactos que são provocados no meio ambiente, dentro do processo dos sistemas produtivos que todo mundo está colocado, tem, por exemplo, como um dos fatores preponderantes para essa dinâmica, é o desmatamento ambiental. O Brasil sofre um pouco por conta disso, algumas regiões na Europa, um pouco nos Estados Unidos, e não diferente de ser um impacto diretamente no meio ambiente, tem-se por conta disso algumas modificações da própria natureza junto ao impacto antrópico, o impacto do homem no seu meio. As ações do homem têm limites, as ações ou reações da natureza não. A exemplo,
tem-se aí os resultados provocados por tsunamis, etc., que são efetivamente combativos a toda a estrutura da sociedade do ponto de vista estrutural, do ponto de vista urbano e até da sua própria dinâmica econômica. É necessário que se destaque que, na questão ambiental, existem algumas condições que tocam toda uma população. E aí se infere o conceito do refugiado ambiental, por exemplo, onde as pessoas não são assistidas por não terem a condição do uso, quer seja da água, o uso do solo, e por conta disso considerados refugiados ambientais. À medida que a sua região cresça, ou que a sua identidade cultural não promova mais a sua estabilidade naquela região, ele precisará sair daquela sua região de origem e procurar um espaço outro. No momento que ele procura um espaço outro, ele é de fato um refugiado ambiental. As condições ambientais das quais ele vivia, efetivamente, são transformadas e que não satisfazem mais as suas condições para que ele resida naquela região. No caso, segundo aí, o Instituto Ambiental de Recursos Naturais do Cairo, tem-se na própria região 30 milhões de refugiados ambientais, o que é um número bastante expressivo para os dias de hoje e que tende, nos próximos cenários de 10, 15 a 20 anos, de serem traduzidos em algo muito mais do que o que monta efetivamente. Adicionalmente, o deslocamento de massas populacionais desalojadas pode deflagrar instabilidade ou conflito no país de origem, nos países hospedeiros ou dentro da região. O preço de 1 litro de gasolina incluiria o custo da mudança climática? A chave para a sustentação do progresso econômico é fazer com que os preços falem a verdade ecológica. O fim vai ficar rápido, isso é rápido, porque está acabando os mares poluídos, estão desmatando as árvores todas, e aí é só o fim. Até lá, se nós não cuidarmos, não teremos mais nada. Lo que hay que hacer es no motivar el desarrollo de la energía atómica que puede arruinar a todos los países y toda la humanidad. Cuidar los ríos, cuidar el mar, cuidar los pájaros, cuidar la naturaleza, es una forma de preservar la vida sana y la vida al aire libre, que es lo más sano que puede haber en todo el mundo. No hay que descuidar todos esos detalles y luchar para que estas cosas no se realicen, especialmente frenar a todos aquellos dirigentes mundiales que piensan que con la energía atómica pueden dominar el mundo y no piensan en el ser humano, que es la base de la manutención de toda la humanidad. Eso es lo que yo podría informarles. Como químico yo leí muchísimo sobre eso, estudié muchísimo sobre eso, y lo que nos puede arruinar a toda la humanidad es que siguen insistiendo con desarrollar la bomba atómica, con seguir con las armas nucleares y con todas estas cosas que nos van a arruinar a todos y nos vamos a matar entre todos. Eso es todo lo que yo pienso. Tem que conscientizar todo mundo. Isso não é só a nível de Brasil, não é a nível de mundo. Porque os próprios países do primeiro mundo são os que exploram, né? Que desmatam também, que exploram, né? Inclusive na terra deles também existe isso. Tá? Eu que leio, eu sei bem. Eu leio e vejo televisão internacional, estou bem por dentro. A coisa não é ruim, não é só aqui não, tá? De modo geral. Tá? Claro que nos países do terceiro mundo a situação é pior.